Olá, boa noite, tudo bem, mulheres? Hoje nós vamos fazer essa live para falar especificadamente sobre introdução alimentar, que é um assunto tão esperado, é tão importante, né? Assim como o parto, assim como a amamentação, é um assunto que precisa ser falado, né? Ele precisa ser estudado também para ver uma forma de introduzir a alimentação dos seus pequenos, né? De uma forma mais gentil e não tão pesada. Então, assim, vamos aguardar um pouquinho agora, tá? Que a nossa convidada de hoje, a Marinda Gabriela, ela é tecnóloga em nutrição e dietética, tá? E ela faz um trabalho incrível no Instagram dela. Então, vocês podem seguir ela no Instagram. O IG dela é @ranguinho do Rudá. Gente, ela faz um trabalho incrível com o filho dela. Vocês não têm noção, tipo, de quantas dicas, de como ela faz a introdução com tanto carinho, com tanto amor, que eu fico, assim, toda lisonjeada, sabe? Eu fiquei, na verdade, encantada de ver o trabalho dela. Nós já fizemos uma live há um tempo atrás juntas, né? E agora nós estamos fazendo essa live para falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Eu espero mesmo que vocês gostem, que vocês acompanhem. Se vocês tiverem dúvidas sobre introdução alimentar, vocês podem colocar aí as perguntinhas nos comentários, que eu vou estar respondendo junto com ela, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho. Manda aí para as amigas, manda para as mamães que estão iniciando a introdução alimentar, tá? Para que elas aprendam também, tenham acesso a essa informação, que é de tanto valia, tá bem? Vou chamar ela aqui. Vamos convidar ela para a live. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tô bem também. Boa noite. Boa tarde. Que coisa, pois não? Oi? Que coisa, né? É. Diferença de horário. Aí tá super calor, que eu tô vendo que você tá com uma blusinha. Aqui eu tô morrendo de frio, tô até com meu bico quentinho. Não quer. Aqui é muito calor mesmo. Oi, mãe. Tô sentindo falta do calor. Marília, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Eu já estava dando uma introdução ali pro pessoal, falando mais ou menos sobre o assunto que nós íamos conversar hoje, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse como é seu trabalho, como que você iniciou esse projeto ali no Instagram, como que você faz a introdução alimentar com teu filho. Certo. Boa tarde, gente. Boa noite. Eu sou a Marília Gabriela, sou a mamãe do Rudá. Aí por aqui, no Ranguinho do Rudá, eu posto a rotina diária alimentar saudável dele, desde o início da introdução alimentar aos 6 meses. E eu não tinha esse propósito, meu Instagram era completamente diferente. E aí mudou o rumo, assim, depois do nascimento do Rudá. As pessoas comecei a postar uma foto ou outra e as pessoas começaram a pedir para que eu colocasse com mais intensidade. E aí comecei a fazer mais arrumadinho. E hoje em dia estou aí ajudando até algumas mães. E estou no processo aí de elaboração de um projeto para poder lançar aí mais à frente. E aí poder ajudar a alcançar aí mais mamães nessa fase que deixam aí muitas desorientadas. E as mamães precisam, né, de uma rede de apoio, de um auxílio, de um pegar na mão, de um olhar mais sensível, mais paciente, porque a maternidade ela já vem muito carregada de um turbilhão de informações, né? E uma mamãe precisa de uma ajuda de uma outra. Pois então, eu estava falando para o pessoal que assim como o parto e a amamentação, né, a introdução alimentar, ela também precisa ser estudada. A gente precisa saber o básico sobre ela, a forma de ofertar os alimentos, né, para os nossos pequenos, em relação à introdução do açúcar, introdução do sal, né, a variação dos alimentos, porque eu vejo no teu IG, eu até pedi para o pessoal de seguir o trabalho que você vem fazendo ali, né, com o teu filho, que você já está variedades de alimentos
né? Então, eu acho bastante importante esse assunto. E o Rudá tá por aí, tô vendo que ele tá querendo se comunicar. Tá por aí, mas já tá de saída, porque não dá certo. Ele quer que eu brinque com ele logo agora, mas ele já vai sair. Só tô aguardando o pai dele vir aqui pegar ele. Não, mas eles querem a atenção total das mamães, né? Querem ser assistentes. Então, vamos lá, dar início aqui sobre o assunto em si. Então, sabemos que a Organização Mundial da Saúde, né, ela preconiza, assim como o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde aqui de Portugal, eles preconizam que a introdução alimentar ela deve ser inserida a partir do sexto mês de vida, mais sinais de prontidão, né? Então, assim, o que seriam esses sinais de prontidão, né, Marília? Seria a linguinha do bebê já não está tão protusa, o bebê tem interesse em outros alimentos, você vê que ele está pronto para mastigar, o bebê já se senta sozinho ou com apoio, né? Então, isso são já sinais de prontidão. E eu gostaria de perguntar para você, assim, quais são os primeiros sinais que você identificou no Rudá, né, em relação a para você dar início à introdução alimentar? Por volta dos 5 meses e meio, ele já estava bem seguro na forma de sentar, na forma que ele pegava os brinquedos, os objetos para ele passar para a gente. Ele era muito seguro em passar os objetos, os brinquedos para a gente. Para sentar também, ele já não ficava. Porque tem mães que colocam o bebê sentado e os bebês ficam, mesmo rodeados de almofadas, o bebê ainda fica muito Sim. balançando. Então, não pode ser assim, porque o bebê tem que estar na cadeira de uma forma confortável, bastante segura. Então, ele também já estava bem com a cervical controlada. Ele já tinha reduzido o movimento da língua, que é o ato de ficar quando eles são amamentados, né? Eles fazem esse movimento com a língua. Então, ao receber o alimento, às vezes o bebê faz muito esse movimento com a língua e a mãe acredita que o bebê não quer, não está gostando. E, na verdade, ele não está pronto. Ele está gritando ali, falando, mamãe, não estou pronto. Sim. Por conta disso e desses outros sinais que você citou, que é também esqueci aqui agora, foi o sentar, né, com o mínimo de apoio, esse fator da língua, essa reação da língua. A dentição também. Ter curiosidade. Isso. Ter curiosidade também ao ver alguém com alimento. Eu sempre falo, não é o bebê aguar, é eles ter a curiosidade que a pessoa está levando algo até a boca. Então, ele quer fazer o mesmo. Está curioso. Sim. E faz o movimento também, né? Da musculatura. Sim. Da mandíbula. Que vai aqui do queixo até o crânio. Então, é muito importante para o fortalecimento também dos dentes. Então, o bebê está pronto quando ele apresenta todos esses sinais. Sim. Tem bebês que até começam a introdução alimentar aos 7 meses, como aconteceu com um filho com uma colega minha, porque ele não estava com os sinais, então ele foi amamentado de forma exclusiva até os 7 meses. E eu nunca tinha visto antes, né? De forma exclusiva até os 7 meses. Sim. Aí, quando eu fiz uma live com ela, que ela me contou, eu fiquei assim encantada com isso, porque ela poderia até se precipitar e insistir, né? Sim. Percebeu que o filho não estava pronto. E nós temos sempre que pensar assim, né? Sempre passar, na verdade, a informação para a mãe, que os bebês, cada bebê, ele tem uma fase do seu desenvolvimento, ele tem o seu tempo para se desenvolver, né? Então, não é porque um se desenvolveu já tinha os sinais de prontidão com 5 meses de vida, né? Que é anormal que você introduza alimentação com um bebê que só apresenta os sinais de prontidão com 7 meses de vida, né? Então, isso é importante porque as mães ficam preocupadas. Não, mas olha, né? O da minha amiga, o da minha cunhada, o da minha irmã, foi introduzido a alimentação com 5, com 6 meses. Eu vou esperar esses sinais? Sim, você precisa esperar os sinais, porque cada bebê se desenvolve no seu tempo. Né? É muito importante, né? Até porque esses sinais também é muito ligado ao sistema digestório e neuromotor da criança. Sim. Então, tem mães que descartam esses sinais. Sim. E não sabem, nem não têm o conhecimento.
E independente do método, abordagem, como você vai fazer essa introdução, ele tem que apresentar esses sinais. Então, com o Rudá foi dessa forma. Eu não sei se eu estimulei um pouco a mais, porque eu sempre levava ele aos mercados, já mostrava frutas, verduras, sempre estimulei aqui também nas brincadeiras, a cada mês, né? Acompanhando aí um aplicativo que incentivava muito as atividades sensoriais. Então, eu acredito também que por conta disso, ele até se antecipou um pouquinho, mas eu iniciei certinho aos 6 meses. Isso mesmo. Não é recomendado. Sim. Uma curiosidade que eu vou te dizer, aqui em Portugal tem mães, tá? Às vezes pediatra também indica ali para mãe. A introdução alimentar a partir de 3 meses, 4 meses, assim que a mãe já vai retornar ao trabalho. Eles já... É um absurdo. Aqui também acontece muito isso Sim. das mães, por vários motivos, né? A gente não vai julgar, não vai apontar o dedo. Então, são várias questões envolvidas. Sim. Mas eu fico muito sentida quando é uma orientação de um profissional que induz a mãe, né? Porque a mãe decidir, ela pode, ela é a mãe. Procure alternativas antes de introduzir, né? Às vezes fórmula, ou então introduzir a alimentação em si, né? Ou introduzir uma nova dieta para o bebê. Eu sempre digo, procure alternativas. O que você pode fazer para segurar um pouquinho? Ah, mas eu vou voltar ao trabalho, não vou conseguir amamentar, meu bebê vai ficar com fome. Não, tem a extração do leite, tem o congelamento do leite, né? Para você continuar amamentando. Então, isso também é importante as mães saberem que existem alternativas, né, de amamentação antes de iniciar a introdução alimentar, de forma precoce, tem ali 4 meses, 3 meses. Se tiver 5 meses, mais sinais de prontidão, pode ser ensinado, entende? Ou então, se o bebê, que nem tu disse, aconteceu com a tua amiga, tem 7 meses, mas não tem sinais de prontidão, dá para esperar. Né? Dá pra Não precisa ter pressa. Isso. O recomendado é aos 6 meses, mas se o bebê não apresenta os sinais, não precisa ter pressa, porque a gente sabe, né? Você, nós sabemos que o leite materno é o principal alimento, e tem muitas mamães que não sabem, então elas querem acelerar esse processo. Sim. E o que você falou aí quanto ao retorno ao trabalho, ou por até outros motivos, né? Por exemplo, tem mães que sabe que pode tirar o leite, que sabe que pode ser congelado, mas não quer ter o trabalho, né? Porque a demanda da mãe é muito grande. Então, Sim. às vezes, não tem como ela tá tirando esse leite, fazendo toda a higienização, aí tem que congelar, aí tem um processo de descongelar. Então, são várias coisinhas que, quando junta assim, vira muita coisa para uma mãe, ainda mais se for sozinha, que não tiver o apoio de ninguém, né, do marido. Então, esse retorno ao trabalho desespera muito a mãe, até por conta também da introdução alimentar, para ter que congelar leite, separar os alimentos, né, as preparações. Ter uma rede de apoio. Isso. É importante, né? É essencial ter essa rede de apoio. Agora eu vou te fazer outra pergunta, Marília. Qual que é a melhor forma de oferecer esse alimento para o bebê inicialmente? Tá? Qual que é a forma? Se você costuma ofertar em papinhas, né? Qual a textura que você usa? Papinhas, você usa cubinhos, você usa tirinhas, né? Qual seria a melhor textura para iniciar a introdução alimentar? A melhor textura para se iniciar a introdução alimentar é a textura que a mamãe vai estar segura para poder ofertar ao seu bebê. Porque hoje muito se fala e muito se incentiva o BLW, Sim. que é em português, né? Traduzindo em português, é o desmame guiado pelo bebê. E a mãe oferece ali o pedaço do alimento no pratinho ou na bandeja, e o bebê com sua própria mãozinha, ele vai pegando, ele pega o alimento e ele pode levar até a boca, pode levar até o nariz, até o olho, porque é um processo, ele vai aprender. Sim. Mas o que acontece é que muitas mamães não sabem lidar com o reflexo gag, que pode acontecer também na considerada tradicional, que são as papinhas, os amassados, não papinhas industrializadas, que eu nem vou tocar nesse assunto. Sim. Mas as preparações, né, que são oferecidas no pratinho de forma separada e amassadas com garfo. Então, a melhor forma é a que a mamãe decidir oferecer, e, na verdade, quem decide isso é o bebê.
Porque tem muitas mamães que oferecem o amassado e o bebê não aceita. Já tem outras mães que oferecem em pedaços e o bebê também não aceita. E a mamãe vai mudando, vai se descobrindo Sim. e vai resolvendo aí com o passar do tempo que vai ser melhor para ela e para o bebê. Aqui eu iniciei com a banana amassada. Sim. Porque antes de oferecer a papinha, o amassado, a banana amassada, eu tinha oferecido a fruta, várias frutas a ele, e como é normal, comumente, todas as crianças vão querer brincar, porque ela ainda não entende que é esse processo de levar até a boca, que ele vai se alimentar, que ele vai estar nutrido, porque ele está acostumado com a fórmula infantil ou principalmente leite materno. Sim. Então, eu preferi amassar, e foi muito bem aceito. Mas logo eu aumentei a consistência, que é até o recomendado pelo Guia Alimentar para Crianças Brasileiras até 2 anos. É iniciar com o amassado e, de forma gradual, aumentar essa consistência. Só que eu acredito que muitas mamães mudam aí, até antes do meio do caminho, porque o bebê ele faz as suas escolhas. E a mamãe que fica atenta a essas reações do bebê, ela logo muda a sua forma de oferecer os alimentos. Então, para mim, não existe a forma correta ou a forma ideal. É a forma que a mamãe está segura, que o bebê está seguro. Eu sempre tive um receio, porque eu tenho um histórico muito grande na família de engasgo. Então, eu preferi, mesmo com o risco, né, de engasgo também, que ele engasgava muito com leite materno, até hoje ele engasga, mas inicialmente eu ficava assustada com os engasgos, então eu preferi dar o amassado e logo a gente foi aumentando a consistência, que pode ser em pedaços, quando ele faz o movimento de pinça já lá pelos 9 meses ou até antes, tem bebês que já fazem esse movimento, ou então em pedaços que ele possa segurar com a mãozinha mesmo, que é o corte seguro do BLW. Sim. E eu sempre falo para as mães, nunca desistir de uma determinada cultura ou de um determinado alimento. Às vezes ela fala, ele não gostou. Não é que ele não gostou, é que ele nunca sentiu, é o primeiro contato, é natural, né? Que a criança rejeite. Opa! É natural que a criança rejeita esse alimento, né? Então eu sempre falo, não desista, oferte mais de uma vez o mesmo alimento. Se hoje rejeitou, daqui 2 dias você tenta novamente, rejeitou de novo, de tarde você tenta novamente e vai ofertando os alimentos para que a criança se acostume com aquilo, para que ela pegue gosto por aquilo. É como você disse, a mesma forma que a gente fala, o bebê às vezes vê a gente comendo alguma coisa ali, ele não tem sinais de prontidão, ele ainda não está pronto, mas ele ainda tem esse reflexo de querer buscar o alimento, ele quer pôr na boca aquilo que a gente está comendo. É vontade? Às vezes tem mãe que já me relatou assim, Jéssica, eu estava bebendo um copo de água, minha bebê ficou eufórica e eu dei um pouquinho de água. Eu quase morri, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, não precisa. É porque ela tá vendo você colocando algo na boca. E ela quer, mas não é sede e não é vontade, porque ela nunca teve contato com aquilo, né? E aleitamento materno exclusivo não precisa da água. Então, eu sempre falei isso para a mãe. Falei assim, bebe você mais água, para no teu leite ter mais água, e ela conseguir saciar a sede, principalmente no verão. É dessa forma, né? Então, eu sempre falo isso para elas. Não desistam de ofertar. Nunca desista de ofertar os alimentos. É verdade. A introdução alimentar ela é considerada dos 6 meses até os 2 anos de idade. Só que eu sempre falo nas lives que vai muito além dos 2 aninhos. Eu acredito que por toda a primeira infância, porque são muitos alimentos a serem oferecidos, são muitos alimentos a serem insistidos para que o bebê aceite e a mãe realmente tenha aquela certeza que gosta ou que não gosta. Tem os preferidos também. Se ele está vendo que tem um preferido, os maiores, né, que já entende, tem uma visão melhor das frutas, das verduras, ele tem suas preferências. Então, ele está vendo se que a mãe comprou a variedade, tem as preferidas dele, claro que ele vai optar sempre pelas preferidas. E falando algo rapidinho aqui com o Rudá, que desde a introdução alimentar dele, ele não aceitava ovo de forma tranquila. Era sempre aquela coisa cuspindo. E eu ficava, meu Deus, eu não acredito, um super alimento, como é que meu filho não vai gostar de ovo? Comi ovo a gravidez inteira e meu filho não vai comer. E aí, depois de 2 anos e 2 meses, mais ou menos, agora ele está com 2 anos e 7 meses.
mas faz o quê? Uns 5 meses, mais ou menos, que ele começou a aceitar ovo. Aí eu faço ovo frito, coloco no pão, faço ovo puro, cozido, e ele está aceitando. Então, nem sempre a gente pode afirmar e até fazer esses comentários na frente da criança. Sim. A minha enteada, filha do meu esposo, ela tem 11 anos. E até hoje está se trabalhando em produção alimentar nela. Porque ela não quer farinha, sabe? Porque ela sempre gostou pão com queijo, arroz, feijão e carne. Tipo, ela não come saladas. Então, eu, Só o em básico. casa, quando ela tá comigo, eu tento ali mostrar para ela variedades. Tipo, come isso. Ai, não gosto. Eu falei, mas você já comeu? Nunca comi. Eu falei, então come. Vê se você vai gostar. Aí eu falo pra ela, quando você ficar moça, você vai se arrepender, porque tem tanta coisa boa que você tá falando que você não gosta hoje, e quando você ficar moça, você vai comer e você vai amar e vai falar, por que eu não comi antes? Né? Então, dessa forma, aos pouquinhos, eu vou tentando falar, come isso, vê se você gosta antes, tipo, salsinha, essas coisas na comida. Ela não comia comida se tivesse. Aí eu comecei a pegar no pé dela e falar, não, você vai comer, e se tiver um gosto muito forte, você vai deixar. Agora ela já come. É aquela Isso é questão muito bom. visual, né? O que é isso verde aqui? Coisas verdes não são boas, né? Tipo, comer um alface não achou bom. Aí tudo que é verde na comida a criança não quer. Porque acha que também não vai ser bom. E às vezes é um gosto que é imperceptível, né? Às vezes não dá nem para sentir com a mistura dos outros ingredientes. Então ela acaba aceitando agora. Mas no início, ela não aceitava. Quando ela É começou... verdade, mas é muito bom. É muito bom também utilizar dessa linguagem, né? Prova para ver se você gosta. Deixar à vontade ali, né? Tá exposto. Então ela vai escolher, ela vai decidir se ela quer provar ou não. Sim, E é muito bom isso. Às vezes eu coloco também umas porções na mesa para ver o que é que ele quer, o que ele não quer. Porque às vezes ele come todo que está no pratinho. Às vezes ele não quer. E tem muitas mães que não aceitam isso, né? sim, Porque muitas mamães foram criadas à base de raspar o prato mesmo, sim. né? Era forçado a comer. Eu mesma E fui de uns forçada. 10 anos para cá, Sim, isso é ruim, né? Até para a fase adulta, que às vezes a gente tem até um receio de experimentar as coisas por conta do que aconteceu lá na infância. sim, concordo. E de uns 10 anos para cá, tem muitas mães, muitos profissionais aí envolvidos em vários estímulos, né? Para que incentive a criança a aceitar os alimentos da forma mais tranquila possível. Porque quanto mais ter aquela pressão, ele vai rejeitar, ou ele vai a mãe até vai pensar que é algo pessoal, né? Tá procurando birra, tá procurando confusão, tá pirraçando. Mas, na verdade, a nossa energia ali envolvida, nossa expectativa ali envolvida para que ele aceite, para que ele coma. Aí a gente fica, né? Naquela coisa, vai, vai, vai. É como se fosse fazer um gol, né? Vai, 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 vai. Aí bate na trave e aí ficamos frustradas, Concordo. sem entender, né? O tempero, a aparência, o que está acontecendo, que eu fiz com tanto amor e tal. Mas não, é a forma natural mesmo, porque criança é espontânea. Então não adianta a gente querer, né, impor. Por mais que a gente queira ver o bebê, a criança comendo, a gente não pode impor, porque eles vão ali captando, né? Ele não tem aquela linguagem clara, mas eles vão observando, vão captando, vai vendo as caras e bocas que as pessoas ao redor estão fazendo. Sim, é dessa forma mesmo. Eu tenho irmãos, né, que são um casal de gêmeos. A menina, ela come de tudo. Ela tem 5 anos. Ela come de tudo. Se deixar, ela come a comida dela, mais a sua que tá do lado. Porque ela come dela de olho na comida dos outros. Já o menino não come de tudo. Ele demora mais para comer, come menos quantidade que ela e ainda seleciona a comida no prato, que ele não quer e vai ponhando no cantinho do prato. Então, assim, para você ver como é diferente, é bom que as mães se conscientizem sobre isso, como que é diferente a aceitação de uma criança para outra. Não é que a dela é uma criança chata que não aceita de tudo, né? E sim porque ela precisa de um tempo maior para aceitar, né, o gosto de outros alimentos. É verdade. Aceitar essa variedade, né? Mas no final dá certo essa questão da introdução alimentar. E também São indivíduos diferentes, né? Cada um com sua digital,
E acho que a mãe de gêmeos, só a mãe de gêmeos mesmo, para falar na prática como é essa realidade, né? Sim, como essa realidade. No início, né? Na verdade, ela sempre foi mais comilona, a menina. E o menino já foi sempre mais tranquilo, não comia tanto, né? Só que eles, assim, de forma geral, uma visão geral dos dois, porque eu convivi muito com eles, eu ajudei a cuidar muito deles, né? Então, assim, de uma visão mais geral dos dois, eles comiam bem, sabe? Comida mesmo, saudável, eles comiam bem. Saladinha, frutinha, grãos, eles sempre comiam bem. Doce, eles não eram tão chegados. Comiam, mas assim, não era uma coisa, tipo, que eles preferiam o doce do que a comida, não. Eles sempre optavam pela comida. O doce Que sempre, bom, o doce sempre foi visto como uma sobremesa para eles. Então, eles são bem que tranquilos. bom, né? Porque isso é a construção, né? Sim, Desde os 6 meses nós vamos construindo, vai formando ali o paladar e construindo os hábitos saudáveis sim, através dos alimentos. Aí eu costumo falar aqui para as mamães que quem vai comprar, quem vai fazer as compras é o responsável, não é a criança. sim, Então, a mamãe tem que variar, tem que dispor, propor de uma culinária bem diversa, porque a criança pode realmente não gostar, mesmo com a insistência, ela pode não gostar e ela precisa provar das variedades e de várias texturas, né? Aqui eu percebi com o Rudá que quando o alimento é muito macio, ele não come a porção toda. Se eu colocar o alimento mais durinho, aí ele aceita, como por exemplo, batata doce, aipim. Se tiver bem molinho, ele não aceita essa textura bem molinha. Então eu comecei a fazer mais resistente e ele começou a aceitar. o paladar dele já gosta de alimentos mais cozidos, não tão cozidos, né? Aquela coisa mais, É, sim. Eu a sei. abóbora mesmo eu faço bem ela bem durinha. Se tiver muito amassada, aí ele já faz aquela ânsia, já não quer, não aceita. Aí eu fui descobrindo isso, né? Como eu pude acompanhar todo esse processo dele, eu comecei a observar os alimentos que ele não estava mais aceitando como antes e descobri que foi através da textura. Sim, Aí, por um lado, é até melhor, né? cuidador, é importante que o cuidador da criança, mesmo porque muitas das vezes não é a mãe nessa fase de introdução alimentar, né, que tenha essa visão de tentar descobrir o tipo de textura, o tipo de alimento que a criança mais gosta. Porque muitas das vezes a criança não gosta de uma mandioca cozida, mas ela gosta da mandioca cozida e frita. É, Às vezes o frito atrai mais a criança do que o cozido. é verdade. O cuidador, ele tem que estar muito atento a isso, porque quando ele passar, né, o relatório para a mãe, como foi o dia, né, a rotina, e falar assim, não aceitou isso, não aceitou aquilo, aí no dia seguinte, a mesma conversa, aí vai, quando você vai ver, a criança só está comendo um arroz com feijão, nada mais, né, porque arroz e feijão é universal, eu acho que a criança não gostar é muito difícil. Sim, Mas tem crianças que só quer comer o arroz com feijão. E eu acho que acredito que muitas vezes é por conta disso, de não ter esse olhar para a textura. sim. A textura influencia muito, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de nada que seja muito mole também. Tipo, caldo, a comida para mim tem que ser uma comida seca e muito quente. Se for uma comida que tiver muito líquido, sabe aqueles feijão, você põe feijão no prato e tem muita água no feijão, muito caldo? Não dá, para mim é só os grãos do feijão. Não tem caldo na minha comida, eu não gosto. Eu também sou assim, do feijão eu só quero grão. Sim, se tiver for uma comida, caldo para mim é caldo de caldo, tipo um caldo de mandioca. Que nem macarrão. Com caldo mesmo, né? Se for tipo aqueles macarrão com legumes, tipo sopa, eu já não gosto. Ou é macarrão com carne moída, macarronada, ou é o caldo, entende? Então essa questão pode, pensando nessa linha dos pequenos, também influencia bastante, né? Uma outra pergunta: sal e açúcar são mocinhos ou são vilões? Porque assim, a partir dos. A gente sabe que o açúcar ele é introduzido a partir dos 2 anos.
de idade, né? Que é a recomendação. E o sal? O sal, pelo guia alimentar, porque o guia ele é oficial do Ministério da Saúde, né? O guia alimentar para crianças brasileiras até 2 anos. Eu gosto muito de me basear nesse guia. Tem algumas coisas, por exemplo, essa mesmo do sal, eu não concordo, mas ele recomenda utilizar a mínima quantidade de sal nas preparações já aos 6 meses, para que o bebê ele já coma a mesma comida da família. Só que eu, como brasileira e conhecendo o meu povo, eu acredito que é melhor esperar até 1 ano, que é o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles recomendam acrescentar o sal nas preparações a partir de 1 aninho, porque eu concordo mais com eles do que com o guia aos 6 meses, porque o bebê ele tem que provar os alimentos naturais. O bebê ele tem que sentir, tanto que não se chama mais de papa salgada, agora chama de papa principal, porque não vai o sal. Sim. Então, eu acredito que essa mínima quantidade de sal não vai ser mínima, porque nós consumimos 3 vezes mais a quantidade do recomendado, que é 1 quilo a cada 2 meses e meio. Então, o sal dura bastante, mas não dura. É muito difícil durar 2 meses e meio, né? Pelo menos para as pessoas que eu já perguntei, dura 1 mês. Então, é 1 quilo por mês. É muito, a gente consome muito. Sim. Então, eu sempre falo para as mães esperar um pouco e ainda assim, de forma mínima, a partir de 1 aninho. Porque essa fase de 1 aninho, o bebê, ele começa a reduzir o apetite. Então, a mãe pode sim acreditar que pode ser, tá conheceu frutas, verduras, pode estar achando sem gosto. Então, não quer acrescentar mais temperos, quer colocar a pitadinha de sal, então que seja a partir de 1 aninho, que é esse momento que ele reduz, né, o apetite. Por um acaso, você me fez lembrar agora de uma curiosidade sobre mim, né? Como eu não tenho filhos, então eu falo mais sobre a minha experiência como criança. Então, assim, quando eu era criança, meu pai e a minha avó, que eu fui criada pela minha avó, eles não deixavam a gente comer doce. Não tinha doce em casa. Até da manhã era pão francês com leite, né? Toddy e açúcar, mas pouco açúcar, também não tinha muito açúcar, eles era só o Toddy. E comida com pouco sal, porque a minha avó e o meu pai são hipertensos. Então, hoje, como adulta, eu não consigo comer comida muito salgada e nem consigo comer doce. Pra você ter uma noção, eu tenho que estar com muita vontade de comer doce. Um quadradinho daquele. Muita vontade. Eu tomo muita água. Eu tô aqui com uma garrafa de 2 litros. Hoje já foi 2 litros, eu já tô no segundo. Porque eu tomo muita água durante o dia. E quando eu vou tomar um copo de refrigerante, minha boca chega a amarrar pela quantidade de açúcar que eu sinto que tem no refrigerante. Entende? Então, assim, eu acho que essa questão... Sim, acho que o sal, tanto o sal quanto o açúcar, eles são vilões a partir do momento que ingerir em grande quantidade. Mas também é importante para a alimentação da criança uma pequena quantidade, a quantidade certa, né? Que nem você disse, tenha o valor de referência de quantidade certa que nós devemos ingerir de sal. Então, aqui em casa, se eu vou preparar 2 copos de arroz, uma pitada de sal. O pessoal aqui até às vezes reclama que minha comida tá sem sal, mas para mim já tá o suficientemente, tá ótimo. Eu encho a comida de alho e é uma pitada de sal. Então, às vezes, quando eu vou comer na casa de outras pessoas, eu estranho a quantidade de sal que a pessoa coloca. E se tem doce, às vezes a pessoa fala, vamos comer um docinho e tal, uma sobremesa. Eu já não dou conta de comer. Eu falo, não vou comer o doce, não. Porque eu não sou muito chegada. Então, pra eu comer um doce, é um dia que eu acordo. Geralmente é quando eu tô tendo alguma alteração hormonal. Eu acordo com essa alteração, aí eu vou numa padaria e compro um pedaço de bolo e como sozinha. Entende? Só nessas situações em particular. Agora, falar que aqui em casa tem um docinho que eu vou sentar ali, vou comer um docinho, que é igual todo mundo tem, tá?
Não sei se é uma maneira, mas essa vontade Jéssica, não tenho. Então, eu acho que essa questão quando a gente é pequeno, quando somos crianças ainda, e a gente come o que os nossos pais comem, e depois a gente se habitua a isso. É Salada. isso mesmo. Minhas saladas não têm tempero. Eu gosto de comer salada de alface, de rúcula, de tomate, sem nada de tempero. Eu lavo, corto, faço um prato e como. Não gosto de pôr sal, azeite, vinagre, limão, nada disso na minha salada. Tem gente que estranha e fala, nossa, mas você é super saudável. Eu falo, não, eu não sou saudável. Eu não consigo comer outros alimentos. Esse é o alimento que eu consigo. Essa é a forma que eu gosto de comer mesmo. Não é dieta, não é nada, não é querendo ser saudável. Não, eu só não gosto. No meu paladar estranha se a comida estiver com muito sal ou muito açúcar, né? Tem Exageradamente. pessoas que acham esse sacrifício, né, que você está fazendo. Tem gente que acha que é sacrifício. Não é, foi um hábito que o meu pai e a minha avó criou dentro de casa, né? E eu acabei aderindo a esse hábito, né? Então, Mas é muito bom esse hábito mesmo, porque o sal em excesso ele vai gerar muitas doenças. E quando a criança ela já tem esse contato com o sal desde muito cedo, em grande quantidade, ela já na primeira infância pode sim apresentar as doenças que antigamente eram consideradas de adultos, e hoje em dia tem crianças de 3 anos com colesterol altíssimo por conta do sal em excesso nas preparações. Porque quando a gente faz para a gente, que nós somos adultos, nós vamos sentir de um gosto. Para a criança, que é tudo novo, ela já vai sentir, já vai cair no organismo dela, que ainda está sendo desenvolvido, né? Ainda está em fase de maturidade, então não vai cair bem, vai sobrecarregar o rim e gerar várias doenças, né? E tem crianças também que não bebem muita água, não faz muito xixi. Então, quando a mãe vem perceber também, a criança já pode estar com algum problema na bexiga, em outros, né? Às vezes a criança até sente um incômodo e a mãe não percebe, não sabe. sim, Pensa que é só aquela reação que a criança tem, né? Animada de bater o pé, ficar meio agitado para poder fazer. sim. Isso Em relação ao... Pode falar. Não, pode continuar. Eu tô concordando. E aqui em casa, o da com 2 anos e 7 meses, eu ainda continuo de forma muito moderada com sal. Tipo arroz, quando eu faço sem. O feijão eu coloco muito mais temperos e condimentos, especiarias, ervas, do que a quantidade do sal. Eu sempre coloco de forma mínima e o pai sempre está provando que é mais rígido que eu quanto à alimentação saudável. Fica, tá sem sal, bota mais sal. Aí eu acabo botando mais um pouquinho, mas por minha vontade, ele ia ter só o que eu acho necessário mesmo para dar um gostinho, para realçar o sabor de algum alimento, mas não para sobrecarregar, de certa forma, que ele até fique com muita sede por conta de sal, né? Que ele sinta sede porque tem que sentir mesmo, mas não por uma comida, né, em excesso de sal. E quanto ao açúcar, que as pessoas têm mais noção disso, né, do açúcar ser recomendado a partir dos 2 anos. E também eu sempre falo que seja com moderação, porque tem pessoas que pensam, vou dar um pirulito, vou dar. O açúcar não é doce que a gente está falando, não é o doce, é o açúcar. E as pessoas confundem o açúcar com o doce de guloseima. Uhum. E o que eu prefiro falar mesmo é o açúcar, que você vai fazer um suco, você vai colocar, você vai fazer um bolo, você vai colocar algo, o açúcar, esse açúcar que eu tô falando. Sim. Não do açúcar pirulito, açúcar biscoito industrializado, açúcar leite fermentado, que a gente pode até oferecer, mas ciente que ali em cada 80 gramas daquela são 2 colheres de açúcar ali. Tem que ter essa Então, isso. Quer oferecer, oferece, mas com consciência. Sim. Tem uma mamãe do grupo do WhatsApp que eu acompanho, que a bebê dela tá com 1 ano e 2 meses, e ela tá fazendo suco, começou a dar suco e a bebê tá começando a rejeitar. E aí a família tá, bota mel,
bota açúcar, bota isso, bota aquilo. Tem adoçante queria que colocasse. Aí eu falei assim, olha, ela me perguntou, posso, Marília? Eu falei, não é poder, você pode, você é mãe, você pode. Agora, não deve, não é recomendado. É a partir de 2 anos, com muita moderação. Você pode adoçar com passas, com tâmara, você pode bater alguma fruta com a banana, para Principalmente poder. doces. Isso, melancia, manga, né? São frutas que não precisam, pelo menos para a criança, né? Tem alguns adultos que já têm o hábito de fazer o suco sem. Mas, assim, para a criança, porque é mais do adulto incomodado que a criança não está aceitando. Ou até aceita, mas ainda assim, eles estão incomodados porque como é que bebe sem doce? Como é que dá isso à criança? E a mãe fica com a cabeça muito cheia quanto a isso. Aí eu falei assim, não, você decida, mas prefiro aguardar mais um pouquinho, porque ela está se alimentando bem, ela come frutas. Então, no lugar do suco, continue. Aumenta a quantidade de frutas. Olha, eu Aí ela fico estava assim, entristecida com isso, que a família não entende, não apoia. assim. E assim, quando que isso se torna um problema? Se ela for a cuidadora principal do bebê, ela pode escutar para um ouvido e sair no outro, né? Essas críticas da família. Mas se for a família que ajuda nos cuidados e a família que fica com a criança para ela trabalhar, é difícil dela manter a opinião dela, né? Eu sempre falo muito aqui em casa, que nem eu sou uma tentante, né? Como as pessoas que me acompanham sabem, eu tô tentando engravidar. E o que eu sempre falo pro meu esposo é: eu quero poder participar da introdução alimentar do nosso filho. Eu quero que você esteja presente, que você me ajude com isso. E eu não quero que dê refrigerante antes dos 2 anos, eu não quero. Eu quero tentar, né? Que as coisas fluam de uma forma mais saudável. Tem gente que fala, mas que frescura, você é muito frescurenta. Eu falo, não. É porque esse é o tipo de alimento que eu tenho. Eu tomo refrigerante, tomo, mas tipo, não é todos os dias. Aqui em casa, meu esposo e a filha tomam refrigerante de manhã, tarde e noite. Eles substituíram a água, né? Eles só tomam refrigerante. Eles não tomam água aqui em casa. Eles não tomam. Eu fico assim, eu falo, gente, eu não sei como é que vocês não têm vontade de tomar água. Mas por E isso é preocupante, viu? Porque para poder eliminar, a cada um copo de refrigerante são 40 copos de água. Você bebe o refri, já está aí quase nos 4 litros de água diário, né? Não, e essa Mas água aqui, esse litro aqui que eu vou tomando, que eu tô tomando, que eu tô te mostrando, é o tempo de eu sentar ali, jantar e assistir um filme, já vai esses 4 litros. Aí durante a noite, eu sinto muita sede também à noite. Tem noites que eu passo praticamente indo no banheiro, fazer xixi e tomando água. Teve uma noite aqui que pra mim foi insuportável, que eu tava com uma sede fora do normal, e indo no banheiro o tempo todo, deu 4 horas da manhã, eu tava acordada, de tanto que eu tava indo no banheiro. E eu sempre falo aqui em casa, eu falo, vocês precisam tomar água. Aqui em casa, com a minha enteada, né, que ela é criança, eu já coloquei uma regra. Para tomar um copo de refrigerante, você vai ter que tomar um copo de água. O máximo que eu conseguir. isso é preocupante, viu? Ainda mais na idade dela, 11 anos. Sim. Era para o pai ser exemplo. Ah, mas o pai não consegue. Ele tenta, mas ele não dá conta de ficar sem a Coca-Cola. Pior que é viciante, né? Já Sim. foi comprovado aí que refrigerante é viciante mesmo. Então, para a pessoa se libertar, tem que fazer aí um trabalho psicológico. Ou oração. Vamos colocar isso em oração, porque tem coisas que não dá. Aqui em casa eu já tentei, já coloquei medo, já falei que vão perder o rim, já falei que vão morrer, já falei de tudo, mas não adianta, eles não abandonam o refrigerante. Não dá. Já tentei de tudo. Eles querem viver o agora. Querem viver o agora. E eu falo sempre isso aqui em casa, e quando eu tiver meu filho, eu não quero que nenhum dos dois dê refrigerante para essa criança, porque se vocês derem, eu vou virar uma febre aqui dentro de casa. Porque é viciante. Não que nunca vai tomar, vai. Numa festinha de aniversário, num jantar que tá todo mundo tomando. Mas no dia a dia não é adequado, né? A gente sabe que faz mal. Diariamente é preocupante mesmo. Aqui em casa, do jeito que vai, os meus 4 litros de água por dia, uma média de 4 litros, também vai 2 litros de Coca-Cola. É assim.
Um absurdo. Aí você falou, Jéssica, sobre ser tentante. Eu também sou tentante. Depois vamos conversar aí no privado. Sim, vamos conversar sobre o assunto. Eu tô até querendo entrar, é que eu não tô tendo tempo por conta do meu mestrado, que eu tô, tipo, com muito trabalho. Tipo, eu tenho acho que uns 4 trabalhos para pegar, das matérias do mestrado, e cada trabalho são umas 20 páginas de texto que eu tenho que desenvolver. Então, assim, eu tô realmente, assim, tipo, na forca de tanto trabalho. E eu trabalho com meu esposo também. Então, e ainda cuido da casa, né? Porque a mulher, você sabe como é que é. A gente não. Sempre tem alguma coisa para fazer. Mesmo que a gente não esteja trabalhando, É, por mais que a gente não queira, aparece. sempre aparece, sempre tem alguma coisa para fazer. E eu tava, desde quando eu comecei a tentar, eu guardei todos os meus testes negativos. E eu quero fazer um story, um post, alguma coisa, né, e na rede social e no IG, falando do porquê que eu resolvi tentar agora, porque teve muita gente que falou: meu Deus, você é louca de ter um filho em plena pandemia, de ter um filho cursando mestrado, tem que ir para o Brasil terminar uma pendência de estágio da minha pós-graduação. Então, assim, são muitas críticas que eu venho escutando por fora, até às vezes de pessoas da família, relacionado a essa questão de ser tentante, né, por conta das circunstâncias. E eu quero explicar para as pessoas o porquê que eu resolvi, que é compartilhar, né, a questão do momento certo ou não, e quero compartilhar também a minha decisão, né, e tudo que eu estou fazendo, esse processo, como está sendo para mim, né, e como uma mulher comum, né, como que eu estou enfrentando isso, porque às vezes o saber demais também não é bom, né? Você saber muito sobre um assunto, não sei de tudo, mas É. muito sobre maternidade, sobre alimentação, enfim, sobre tentativas. Sei muito sobre isso. E isso também, para mim, além de ser algo muito bom, também tá me trazendo algumas situações sentimentais, né? Mas comigo mesmo, que acabam me gerando muita ansiedade. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto também. Mas a gente pode conversar em particular sobre. Mas essa questão Sim. eu ainda vou entrar sobre ser tentante ali no IG. Estou esperando arrumar um tempo para conseguir falar com as tentantes que me seguem ali também. É assim como na introdução alimentar também. Tem muitas mamães com informações e até nutricionistas que orientam mães na introdução alimentar. E agora, tendo um filho, tá vendo que na prática é muito diferente e estão tentando mudar um pouco a teoria, sua forma de falar, sua forma de trabalhar, está voltando mais para o lado humanizado, porque está vendo que uma criança não é um boneco que a gente pega e representa e fala que senta assim, que é assim, sabe? É muito fácil falar, é uma criança de 2 anos, meu filho come sentadinho, bonitinho. É muito fácil. Agora vem ver aqui Pois. a realidade. Nem sempre a criança quer ficar sentada, nem sempre a criança ela não precisa de distrações, porque a imaginação dela já faz todo o ambiente. Já faz. Eu estou com um ambiente silencioso, está tudo tranquilo, e a criança está com um avião imaginário, então não tem como, não tem mágica. Não tem como. Concordo plenamente com você, não tem como. Então, eu acho que essa questão de você falar, né? Tem que ser assim. É totalmente diferente da realidade. É totalmente diferente, até mesmo porque da mesma forma que você tem um grupo ali no WhatsApp, eu também tenho um grupo que tem gestantes e puérperas. E elas ganharam o bebê ali mais pro finalzinho do ano, e elas estão ali na fase da amamentação ainda. E elas estão assim, algumas estão se lidando mais fácil, outras estão apanhando bastante com essa situação da amamentação, do puerpério, da recuperação, do pós-parto, de sangramentos, enfim. São vários relatos e várias conversas que rolam ali, né, no nosso grupinho de mulheres, e elas, tipo, trazem às vezes problemas para mim, que eu tento como eu não passei por isso ainda, eu tento me colocar no lugar, né? E tentar fazer com que elas se sintam o mais confortável possível mediante aquela situação, né?
E eu sempre venho falando com elas, tentando, vamos tentar dessa forma. Às vezes elas se sentem mal por ter tentado uma coisa que elas sabiam que poderia atrapalhar todo um processo. E aí eu, sabe, não vou por julgar, porque assim, a gente tem que se pôr na pele do outro, né? A gente tem que vestir o calçado do outro antes de julgar e falar, não, você errou. Eu já te falei que não é assim. Não. A teoria é diferente da prática e a prática é diferente da vivência. Isso mesmo. E na teoria a gente sabe que é possível dar certo, é possível acontecer. Mas assim como o caso de seus irmãos gêmeos, de meu filho Rudá, do filho da vizinha, são diferentes. Sim. Então pode dar certo para um e pode não dar para a outra. E isso não tem como. A gente tem que mudar a estratégia, mudar o método, criar um outro método, né? Fazer adaptações. Não tem como a gente estudar o comportamento da criança mediante a amamentação e a introdução alimentar. A gente sabe que existem possibilidades e às vezes a gente esgota todas as possibilidades e já não sabe mais o que fazer, a não ser observar o filho, nos observar a nossa e a reação da criança mediante aquela situação. Então é bem dessa forma mesmo. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Se alguém tiver alguma pergunta, nosso tempo está acabando, porque eu falo demais também. Mas assim. Eu também. Eu não sabia, não, mas me disseram que eu gosto de falar. Me disseram que eu falo demais. Aí eu aprendendo a me calar. Numa live eu falo de 3 assuntos ao mesmo tempo. Você já viu, né? Já falei de amamentação, já falei de ser tentante, já falei do meu projeto para ser tentante aqui no Instagram. Enfim, é porque um assunto vai ligando o outro, né? A gente vai dar um exemplo, aí lembra de algo que é referente a isso, mas é diferente o assunto. Sim. E vai envolvendo, né? Então, se alguém aqui tiver alguma pergunta, eu vou vou abrir uma caixinha ali de pergunta no Store. E daí é só deixar a perguntinha, que daí eu vou sanando. A Magnia também vai sanando pra gente algumas questões. Se você deixar a live salva, o pessoal pode fazer perguntas também nos comentários. Sim, pode ser. Eu vou deixar salvo, sim. E daí o pessoal pode fazer perguntinhas também. E então, Magnia, eu vou encerrar aqui, porque já tá esgotando o nosso tempo. Temos 5 minutos, só que o Instagram é danado, que ele sempre encerra o nosso tempo. Tem que ser mais rápido que ele. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Amei estar com você nesse horário. E a gente combina aí outras lives para as mamães ficarem bem informadas. Sim, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite. Esse é um assunto de produção alimentar, um assunto de grande valia e muito interessante. Já vem dizer que sou sua fã ali no Instagram, tá? Adoro o seu perfil. Obrigada. Amo todos os posts que você faz referente à alimentação. Quando eu vejo seus stories, todo dia o pratinho que você monta ali para mudar as opções, que eu vejo que é tudo já dividido, as opções ali, eu fico apaixonada e falo, ai meu Deus, eu quero ser assim. Tomara que eu consiga ser uma mãe que tenha esse tipo de hábito, né? E de rotina. Não que eu consiga, mas tomara que eu tenha pelo menos a oportunidade, porque tem muitas mães que não têm essa oportunidade, né? Então, de acompanhar, né? Então, assim, eu me espelho muito no teu trabalho, tá? Eu não trabalho muito. Obrigada. Eu não trabalho muito com introdução alimentar. Eu já paro ali um pouquinho na amamentação e dou algumas dicas para introdução alimentar. Então, eu nunca trabalhei a fundo com uma mãe em introdução alimentar. Eu só fico sempre nas dicas, tá? Então, eu, assim como tu tem essa vivência materna, eu valorizo muito. E eu gostei muito da nossa live, gostei muito da tua participação, tá? Então, obrigada. Sempre digo pro pessoal, segue ela, vai lá no IG dela, acompanhe esse trabalho, gente, porque é importante, é extremamente importante. Tá bom? Tá bom, Jéssica. Tchau, tchau. Beijos. Um beijo.